Olá, galera! Eu sou a Paula, professora de Biologia, e a nossa videoaula de hoje é sobre órgãos do sentido. E aqui está um geral e mais algumas coisinhas para vocês. Lembrar sempre, todos os órgãos do sentido são apenas captadores. Eles vão mandar os impulsos nervosos através dos nervos para o sistema nervoso central, mais especificamente para o cérebro. Ele é o chefe. Então, se lembrem, a gente ouve, a gente enxerga, a gente sente tudo com o cérebro. Esses são apenas captadores, certo? Beleza. Lembrando disso, nós vamos colocar uma questão aplicada que não deu tempo da gente corrigir na aula, então por isso eu trouxe aqui. Então, vamos para lá. Essa questão está na apostila 4, é uma delas. A questão 4, na página 16. Lá tem um desenho igual a esse aqui, mas eu acho que o meu está muito mais bonito. E aqui eu já coloquei as letras. E a primeira questão, a letra A, eles pedem para colocar o nome de cada estrutura do olho. À primeira vista, a gente acha um pouco complicado, mas não se assustem. Leiam o enunciado com tranquilidade e olhem e pensem sobre o que isso parece e também relacionem com o enunciado. Então é o seguinte, aqui no enunciado ele está falando o seguinte: o esquema a seguir representa o controle reflexo de abertura e fechamento da pupila em resposta ao aumento ou diminuição da quantidade de luz que incide nos olhos. Ele já deu a dica, então, se ele está falando sobre controle da pupila, a gente vai voltar ali e vai lembrar. Quem controla tudo é o cérebro. Então, em alguma dessas letras estará o cérebro com certeza. Então, aqui, olha, a gente pode pensar o seguinte, bom, nessa estrutura, quem que está mandando em tudo? Todas as setas estão indicando a letra A que está lá em cima e desce para um controle aqui. Esse aqui dá para ver que é o olho e que a pupila está fechando e abrindo. Então, a gente já sabe que a letra A é o cérebro. Então, aí você já conseguiu entender e já compreendeu que o cérebro vai comandar tudo. A pupila é a letra C, sai fácil também. Aí a gente tem que pensar o seguinte, e essa letra B, coisa estranha, arrastada lá para trás? A gente tem que pensar o seguinte, aqui está mostrando a frente do olho. E aqui está mostrando, parece o quê? A parte de trás do olho. Qual que é a parte do fundinho ali que é muito importante? É a retina. Pronto, já saiu mais um aqui, a retina. E aí você deve se lembrar que eu falei para vocês que nós temos algumas estruturas aqui ao redor da nossa pupila que vão fazer o controle de abrir e fechar a pupila. Aí você tem que se lembrar que são músculos que vão fazer esse controle, músculos da íris, que é aquele disco colorido nos nossos olhos. Pronto, primeira parte da questão resolvida. E aí na letra B ele quer saber qual é a sequência correta do processo. Se você colocar que a pupila apenas abre e fecha em relação à luminosidade, não estará totalmente certo, porque ela não faz isso sozinha. Nenhum músculo é controlado sozinho. Quem controla é sempre o chefão, que é o cérebro. Então, o que acontece? A luz vai incidir na retina, então bateu lá a luz. Esses impulsos nervosos vão ser transmitidos para o cérebro vai enviar impulsos para os músculos da íris, e aí então a pupila vai, entre aspas, né, abrir ou fechar para poder possibilitar aí a entrada de luz, certo? Então tem que lembrar isso. Como que acontece? Entrou a luz, passou pela pupila, foi lá atrás para a retina tem as células que vão comandar aí, vão mandar informação pelos nervos para o cérebro, e o cérebro entende o quê? Ah, tem muita luz ou pouca luz. E aí ele vai mandar essa ordem de volta para os músculos da íris que vão abrir ou fechar a pupila, certo? Bom, galera, continuando o assunto, nós vamos falar sobre osmose. Então é o seguinte, primeira coisa, entender que osmose é movimento de água. Então, movimento da água através de uma membrana semipermeável, ou seja, essa membrana vai permitir a passagem apenas da água. Eu coloquei aqui essa aplicação numa célula humana, certo? Numa hemácia, por exemplo, podia ser uma célula de qualquer outro animal. Então, eu tenho aqui a célula, então a bolinha aqui é a célula. Esses pontinhos azuis são os sais. Então, vai mostrar pra gente a concentração de sais no meio. Então, eu tenho aqui uma concentração X dentro dessa célula, de 4 sais. Fora da célula, eu também tenho 4 sais, ou seja, a concentração interna e externa é igual.
Como que eu chamo o meio quando ele tem essa concentração igual à da célula? É o meio isotônico. Portanto, vai entrar e sair água na mesma quantidade. E a consequência é que essa célula, ao longo do tempo, vai permanecer na mesma forma e com as funções realizadas normalmente, certo? Então, meio isotônico, a água entra e sai, mas numa quantidade igual. Agora, se eu tiver, por exemplo, essa mesma célula com 4 sais aqui dentro e eu tenho um meio com apenas um sal, ou seja, a concentração é bem menor do que a interna da célula. Esse meio é chamado agora de hipotônico, ou seja, é uma concentração de sais menor, certo? O que acontece? A água somente que pode passar, não o sal nessa situação. Então, o sal não pode sair aqui da célula para equilibrar. Então, o que acontece? A água, bem entre milhares de aspas, essa água vai pensar assim, bom, o que eu vou fazer? A água que está aqui de fora, ela pensa assim, bom, eu preciso entrar nessa célula para dissolver mais essa galera que está muito concentrada. Então, o que acontece? A água começa a entrar nessa célula. Porém, a água vai entrando, essa célula vai inchando, até ela explodir. O termo certo em biologia é sofrer lise, que é a ruptura, e aí acontece, lógico, a morte dessa célula. Agora, nós temos a situação oposta. A situação oposta é quando eu tenho esses mesmos 4 sais naquela célula, porém fora dela eu tenho uma concentração muito maior. O que acontece é que a água agora, ela vai olhar essa situação e vai falar assim, bom, aqui dentro está bem melhor, lá fora está muito concentrado. Então, o que eu tenho que fazer? Essa água pensa, vou sair para dissolver essa quantidade de sais que está muito grande. E aí a água começa a sair da célula. Vai saindo. O que acontece com essa célula? Ela vai murchar, ela perde a estrutura dela inicial, a forma inicial dela. Então, isso mostra, nos exemplifica, como que acontece a osmose numa célula animal. É lógico que isso também acontece em qualquer outra célula, numa célula vegetal, por exemplo. Uma situação que mostra bem essa daqui é quando a gente vai temperar uma salada. Então eu coloco lá, corto minha salada, quero deixá-la super bonita, com tomate, alface, pepino e já tempero um tempinho antes. O que acontece com o tempo? Esse sal deixa o meio hipertônico, fora das células. E aí a água que está dentro das células vai sair delas. Por isso que a gente vê que as células vão ficar murchas. A salada murcha, fica com aquela cara meio murcha, sem graça, perde a crocância. Então, o que acontece é que toda vez que tiver um exercício que vocês perceberem que fala sobre osmose, não decora, compreenda. Como que você faz isso? Pensa primeiro na salada. Sempre. Pensou em osmose, pensa na salada. E aí você descreve aquilo num cantinho da prova, para daí você lembrar das outras situações. Lembra, você colocou sal na salada, então você transformou o meio onde está aquela salada num meio hipertônico. Com o tempo, a salada ficou murcha, ou seja, ela perdeu água e forma aquela água no fundo da saladeira também do prato. Então, daí você lembra, bom, meio hipertônico, a célula vai perder água e ela vai murchar. E daí a outra situação vai ser ao contrário. É muito importante vocês entenderem osmose para muitos processos fisiológicos. E aí eu coloquei aqui uma atenção muito grande e a dica para a prova. O importante é compreender o conceito da osmose, mas saber aplicar na fisiologia dos seres vivos. Então é importante vocês entenderem que muitas vezes numa prova, no vestibular, em qualquer lugar, não vai vir uma pergunta do tipo, o que é osmose? Explique a osmose. É muito difícil a gente achar uma pergunta assim. É muito mais legal uma questão que vai usar a sua interpretação. Então você vai precisar desse conceito para aplicar na interpretação. Por exemplo, eu posso pegar um peixe de água salgada e colocar num aquário de água doce? Será que ele vai viver bem? Com certeza não, porque cada ser vivo está adaptado ao seu ambiente e está adaptado ao meio.
se ele é um meio hipertônico, como por exemplo uma água salgada, ou um meio hipotônico ou isotônico. O que acontece é que cada ser vivo tem essa característica, né, ao longo da evolução, que vai ser um tema para a próxima aula aí, certo? Então fiquem atentos nisso. A questão não necessariamente vai entregar que é sobre osmose, mas existe essa relação. Em biologia a gente entende o conceito e aplica sempre no funcionamento dos mecanismos aí que acontecem nos seres vivos, ok? Fica a dica, hein? Se vocês tiverem dúvidas, escrevam aqui embaixo, deixem o comentário de vocês, certo? Tem um tempinho ainda para vocês estudarem. Dá um like no vídeo, vou fazer vários vídeos para vocês, vários vídeos futuros aí com palhaçadas para vocês darem risada e aprenderem se divertindo. Compartilhem o vídeo também, se inscrevam no canal e até a próxima!